A gente está aqui meditando nos milagres, os milagres de Cristo. E tem uma passagem de Jesus que está no livro de Marcos, Evangelho de Jesus escrito por Marcos, lá no capítulo de número 8, onde fala da segunda multiplicação dos pães. E é interessante aquele texto lá, os irmãos for meditar para ler. Os discípulos já haviam visto milagres de Cristo, né? Até mesmo dentro daquele texto, daquele contexto de multiplicação. A Bíblia fala que Jesus estava pregando em Decápolis, né, a região de 10 cidades gentias. E o que aconteceu? A multidão estava assistindo Jesus pregar durante 3 dias. E a Bíblia fala lá naquele texto de capítulo 8 de Marcos, que Jesus ele olha para os discípulos e pergunta para os discípulos: quantos pães vocês têm? E quando a gente observa a primeira multiplicação dos pães, quem tinha um pão era um rapaz, era um menino, um jovem. Quem tinha um cesto de pão era um menino. E na segunda multiplicação de pães, Jesus pergunta para os discípulos quantos pães eles tinham. E o que acontece? Os discípulos respondem para Jesus: Jesus, nós temos aqui 7 pães. Olha que interessante. E os discípulos já tinham vivenciado grandes milagres com Jesus. Mas eles vão dizer assim: Jesus, a gente tem 7 pães. E Jesus fala para ele: então me dá os 7 pão. E a ordem de Cristo foi que eles colocassem todos ali no lugar, assentado, para que houvesse a multiplicação. E a Bíblia fala que Jesus multiplicou 7 pães. E 4.000 pessoas, mais ou aproximadamente, se alimentou, e ainda sobrou. A Bíblia fala que sobrou 7 cestos. E nessa mesma ocasião, ainda no capítulo 8, Jesus foi provocado pelos fariseus. A incredulidade do ser humano é muito grande, a incredulidade dos fariseus também era muito grande. E a Bíblia fala que Jesus então resolveu sair, pegou um barco, tomou o barco e resolveu fazer uma viagem. Gente, olha que interessante, é aí que entra o X da questão. Os discípulos disseram para Jesus: nós temos 7 pães. Quando entraram no barco, a Bíblia fala que eles esqueceram os 7 cestos para trás. E tinha com eles apenas um único pão. Aonde foi que apareceu aquele pão, gente? É muito claro. Os discípulos falaram para Jesus que tinha 7 pães, quando na realidade tinham apenas 8 pães. É aí o grande erro. Viveram com Cristo, viram Jesus há 1 ano atrás fazer o milagre da multiplicação, mas mesmo assim resolveram omitir para Jesus e dizer que tinha apenas 7 pães. Está aí o erro de muita gente. Nós estamos com Cristo, vivemos com Cristo, recebemos coisas de Cristo, somos abençoados pelo Cristo, pelo Messias. Mas não nos entregamos na totalidade. Não nos damos na totalidade. O 8º pão, muitas das vezes, nós escondemos o 8º pão. O 8º pão fica escondido debaixo das mangas, debaixo do paletó, e não demos para Jesus o 8º pão. E sabe o que é mais engraçado? É que a gente quer de Deus e a gente pede para Deus, mas é tão difícil a gente dar para Deus a totalidade daquilo que a gente quer. Muitas das vezes as nossas bênçãos, as nossas vitórias são menores do que pedimos, porque esquecemos de dar para Jesus, ou omitimos o 8º pão, né? Deixamos o 8º pão escondido.
Pensamos que Jesus não vai realizar o milagre e deixamos o 8º pão ali moicotado. Por quê? Se Jesus não operar o milagre, o 8º pão vai estar aqui, ele vai me servir. Se Jesus não fazer isso, o 8º pão vai estar aqui. Já pensou quão maior seria o milagre se o 8º pão estivesse nas mãos de Jesus? Já imaginou comigo que sobrariam muito mais cestos do que 7? Sobrariam muito mais cestos do que até o primeiro milagre, que o primeiro milagre da multiplicação sobrou 12 cestos. Mas por causa do 8º pão, o 8º pão que ficou escondido com os discípulos, por causa desse 8º pão, o milagre não foi maior. E muitas das vezes o milagre não acontece na minha e na sua vida, na nossa vida, porque não entregamos o 8º pão para Ele. Eu quero convidar você que está aí, que vai me assistir, que está me assistindo, e um abraço a todos que estão me assistindo. Eu quero convidar a você. Vamos entregar o 8º pão na mão de Jesus? Vamos colocar na mão de Jesus o 8º pão? E eu tenho certeza que o milagre vai ser maior na nossa vida. Eu tenho certeza que o milagre vai ser maior na tua história, se você entregar o 8º pão. O verdadeiro adorador, aquele que tem confiança, ele entrega o 8º pão. Aquele que sabe, aquele que acredita que Jesus pode, ele entrega o 8º pão. Aquele que vê o milagre acontecer e ele não esmorece na hora da luta, ele entrega o 8º pão. Eu quero convidar a você que está aí esta tarde aí me assistindo, vamos entregar o 8º pão para Jesus e vamos colocar ele nas mãos de Jesus, porque o milagre eu tenho certeza que vai acontecer na totalidade. Guarde essa palavra para você. Se você quer total de Deus, dê total para Deus. Não omita o 8º pão. Não esconda o 8º pão. Não deixa o 8º pão aí guardado, mas coloca o 8º pão na mão de Jesus. O 8º pão na sua mão é somente o 8º pão. Mas o 8º pão nas mãos de Jesus vai sobrar e vai realizar em outras grandes cestas. Cestas cheias. Porque o 8º pão na mão de Jesus é milagre na certa. Coloca o 8º pão na mão de Jesus. Coloca o teu ministério, a tua vida. Coloca na mão de Jesus, que eu tenho certeza, a convicção que o milagre vai acontecer. Não faça como os discípulos. Viveram com Jesus, viram grandes milagres acontecendo, viram grandes coisas acontecendo, pessoas ressuscitando, vidas sendo libertas, demônios sendo expulsos, mas na hora de depositar o 8º pão na mão de Jesus, sabe o que fizeram? Esconderam. Eu quero convidar a você, não esconda o 8º pão. E eu quero desejar a você um grande abraço. Uma boa tarde a todos vocês aí que estão nos assistindo. Que Deus abençoa. Pastor Marcos Antônio, meu amigo, que Deus abençoe, amigão. Os irmãos aí que estão nos assistindo, os demais irmãos. Iser, que Deus abençoe a sua vida, meu querido. Vamos colocar na mão de Jesus. Vamos colocar na mão de Jesus o 8º pão. Ele sabe o que faz com o 8º pão. Compartilhe essa palavra, compartilhe esse vídeo com alguém. E eu tenho certeza que Deus vai falar com alguém através desse vídeo. Um grande abraço, Deus abençoa a todos vocês.